Olá, ouvinte. Eu sou o professor Afonso. Trago para você a teologia que atribui toda autoridade divina a Jesus Cristo. Essa teologia deixa de fora da Bíblia as cartas do apóstolo Paulo e pouco mais da metade do livro de Apocalipse. Eu recebi revelações divinas para desvendar os livros de Apocalipse, as cartas do apóstolo Paulo e o livro de Daniel. O apóstolo Paulo é considerado por pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos, ele é considerado o homem que nos trouxe a salvação. A carta aos Romanos é a carta da salvação. Não! Ali se trata de um manual de ateísmo, porque a carta aos Romanos, como a primeira e segunda aos Coríntios e aos Gálatas, foi distorcida, conforme atestam Pedro, João, Tiago e Judas, foram distorcidas para se insurgir contra o príncipe dos príncipes, ou seja, para arrebentar com a lei de Deus. Jesus Cristo e Paulo, que não é Paulo, é abominável da desolação, que eu vou definir mais tarde, são totalmente contrários. Jesus tem o Espírito de Deus. E Paulo, que é o abominável da desolação, que não é Paulo, tem o espírito do maligno. A gente vai mostrar mais tarde, segundo Daniel ensina. Eu quero que você aprenda com muito carinho, que isso foi a definição que foi dada para Jesus na primeira oitava de Daniel, que são os 350 primeiros anos da era cristã. Credo Niceno confirmou isso, mas já era uma prática que foi usada por 350 anos, até que o credo niceno foi abolido, substituído por outra coisa que pudesse dar suporte à autoridade do apóstolo Paulo, ou seja, ele se sentaria finalmente no lugar santo, ou seja, substituiria Jesus, como ele ainda faz hoje no cristianismo paulino. Na encarnação, o Espírito de Jesus Cristo foi uma porção do Espírito Santo, a essência de Deus, atribuída a um ser humano, com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei, conforme diz João 17, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, quando Jesus foi morto, o Evangelho afirma isso, que ele entregou o seu Espírito para voltar a ser um com o Pai como era antes, indistinguível, onipotente, onipresente, onisciente. Mas para que você possa compreender essa verdade, sair desse cipoal paulino, ou ainda do abominável da desolação, que é a mesma coisa, você precisa fazer algo muito importante. Você precisa adotar a prática ético-religiosa de falar somente a verdade a todas as pessoas, em todos os contextos, e levar sua oração a Deus, ou levar suas necessidades materiais e espirituais a Deus em oração. Estender a mão ao seu próximo tanto quanto você possa. Jesus afirma, seja o seu sim, sim, e o seu não, não, o que passar disso vem do maligno, Mateus 5:37. Isso é muito importante para que você faça um contato com Deus sem nenhuma intervenção humana. Sem nenhuma intervenção humana. Então, definimos Jesus. Jesus tem o Espírito de Deus. E ele quer fazer um contato com você sem nenhuma intervenção humana. Agora vamos ver o veneno da serpente. Não foi muito importante o que foi descrito há centenas ou até milhões de anos, não sei quanto tempo tem isso, o que foi escrito em Gênesis 3:4. Deus deu uma lei, ou seja, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, a imagem dele e dos anjos, e
Depois, ele atribuiu um corpo para o ser humano. E o ser humano saiu. E, obviamente, fez uma lei. Ele não ia sair por aí sem uma lei. E o que acontece? O ser humano ele não tem livre-arbítrio, porque nunca teve. Mas ele tem arbítrio, capacidade de escolher. Isso é muito importante. Inclusive, esse arbítrio é muito importante. O maior problema do ser humano é fazer uma escolha. A que descendência pertencer? Se a da mulher, se a da serpente. O maior castigo que foi imposto à mulher foi ter que parir filhos, sem saber se ele vai escolher a descendência da mulher ou a descendência da serpente. Mas não, também não é como Paulo ensina. Eu vou mostrar que não. A serpente é uma referência no sentido de dizer, olha, primeira vez que ela aparece na Bíblia, para dizer, e disse a serpente à mulher, certamente não morrerás. Deus dizia que uma vez que você desobedeceu o mandamento de Deus, os mandamentos de Deus, a lei de Deus, morreria. O ser humano morreria por isso. Por causa disso. Então, essa morte seria uma morte física, espiritual. Mas Deus providenciou a salvação. Por isso eu digo, o problema da salvação não ficou para o apóstolo Paulo que viveu ontem resolver. Foi resolvido no Éden. Gênesis 3,15 afirma isso. E o dilema da mulher, do ser humano, é gerar filhos para não saber a que descendência pertencer. Mas Deus ensina a todas as pessoas. Então, Gênesis 3,15 diz, por inimizade entre você, no caso a serpente, e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, Gênesis 3,15. Isso não se aplica só a Jesus, não. O descendente da mulher somos todos nós. Mas o que vai esmagar a cabeça da serpente, já esmagou, foi Jesus Cristo. Isso aí. E vejo as pessoas ensinando isso certinho. Eu não tenho queixa quanto a isso. Agora, não existe ressurreição do corpo, por quê? Está escrito o seguinte, em Gênesis 3,19, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Todo mundo sabe disso. Só o abominável da desolação ensina o contrário, que realmente ele ensina com o rosto de Paulo, que é tudo besteira. É coisa do maligno. E aí o que ficou? O ser humano voltou ao pó, ficou espírito, para se colocar diante de Deus, por haver escolhido pertencer à descendência da mulher. Se colocar diante de Deus na sua lei para agradá-lo, servi-lo. Então está escrito em Apocalipse 5, 11, 12. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Ele rodeava o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. E cantava em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Isso aqui é muito rico esse versículo. Eu sei que minha causa é uma causa muito assim que vai depender de um milagre as pessoas deixarem Paulo, que fala tão mal da lei de Deus, para crer em Jesus, que é Deus. Mas eu defendo Jesus, o Evangelho de Jesus e a lei de Deus são 10 mandamentos. Creio que você também faz o mesmo. Eu creio em milagre, eu sou curado de câncer, doença cardíaca, cegueira, osteoporose, por anjo do Senhor. Por isso eu digo, esperar por milagre para mim não é nenhum problema. Então eu espero que você deixe um like, ative o sininho de notificações e se inscreva no meu canal. Agora, eu não estou colocando Paulo contra Jesus. Quem fez isso foi Nero. Daniel afirma que o abominável da desolação foi um personagem definido por Jesus.
remetendo a Daniel, que ele foi inventado por Nero, foi criado por Nero, com o rosto de Paulo, com o corpo do Império Romano e com o espírito do maligno para se insurgir contra o príncipe dos príncipes. Não podemos confiar nele, por isso não podemos confiar em Paulo. Fuja das cartas de Paulo. Que está escrito que ele destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens, ou seja, Daniel 8:25 será destruído por revelação divina. E é assim que eu defino. Por isso que eu digo que o apóstolo Paulo é contrário de Jesus. Jesus tem o Espírito de Deus. E o Paulo, que só tem o rosto ali nas cartas de Paulo. É claro que as cartas de Paulo têm umas coisinhas boas que ficaram lá. Elas não foram, como Pedro diz, elas não foram substituídas. Elas foram distorcidas. Então, o veneno da serpente, eu já mostrei, ele desautorizou a lei de Deus. E o veneno de Paulo? A doutrina do apóstolo Paulo ensina que a lei de Deus é uma fonte, fonte e força do pecado, que a lei de Deus é um tutor depravado, que a lei de Deus é o fundamento que conduz à morte, e que a justificação é da carne em vida mediante a fé, somente, e não do Espírito após a morte, mediante fé e obras. Tiago e Jesus, a Bíblia toda ensinam isso. E que uma vez livres da lei, justificados, nos tornamos completamente justos, santos e retos. E que a graça assim alcançada é responsável pela salvação. Eu prometo para você que eu vou trazer sempre a riqueza do Apocalipse para você. A firmeza maravilhosa do desvendamento da carta de Daniel. E a fraqueza e o veneno das cartas de Paulo. Nas cartas de Paulo a gente já tratou muito. Eu quero falar do poder que é em Jesus Cristo. Se Jesus Cristo é Deus, porque o Espírito dele é de Deus, fica pertinho dele. Fica bem pertinho dele. Fica bem pertinho dele. E eu até recomendo que você o receba como Deus. Meu trabalho se resume em reconstruir um cristianismo verdadeiro, ético e socialmente responsável. Mas ele não pode ser só meu, porque eu não dou conta de fazer isso só. Por isso eu deixo o meu e-mail aqui na descrição do vídeo, para que se você quiser me ajudar, você entre em contato comigo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, que Deus o abençoe.